Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos os presentes, dizer que é com muita honra que estou aqui e muito gosto. Já tinha passado aqui algumas vezes, mas não me tinha demorado tanto tempo e acho que vale a pena demorar aqui algum tempo. Em segundo lugar, queria felicitar a organização por estes eventos. É muito importante nós fazermos levantar e consciencializar e dar visibilidade às questões que temos, às nossas problemáticas, porque só assim é que podemos, de facto, enfrentá-las. E, em terceiro lugar, agradecer o convite, tenho muito prazer em estar aqui. Bom, eu começaria por dizer que a minha intervenção vai no sentido... Será que é aqui? É. Vai no sentido exatamente de olhar para os recursos. Peço desculpa. Para os recursos fundamentalmente, e já a pessoa que me antecedeu já deu a pedra de toque, porque os recursos fundamentais são os recursos humanos. São as pessoas que nós temos nos territórios que são o importante, porque aqui, como em qualquer outro lado, podemos ter muitas potencialidades, mas se não tivermos pessoas com competências e com a ambição, como disse o anterior palestrante, com a ambição de querer fazer algo pelo seu território, nós não conseguiremos, portanto, rentabilizar e avançar. E por isso eu vou-me concentrar nesta questão que é a comunidade, ou o binómio da chamada comunidade-território. É a relação apertada entre comunidade e território que nós conseguiremos avançar em direção ao desenvolvimento do nosso território e da nossa comunidade. Isto porquê? Porque só através de estratégias adequadas de desenvolvimento local nós conseguimos criar a esperança para um melhor dia, um melhor futuro para a nossa comunidade, para o nosso território e para aqueles que vêm a seguir, para os nossos filhos e para os nossos netos. Nós temos que pensar desta maneira, de forma a que o futuro possa ser sustentável para a nossa comunidade, para o nosso território. É claro que este desenvolvimento local, para que isto aconteça, tem que ter, em primeiro lugar, esta base, este conceito, esta ideia, binómio comunidade-território, e este binómio comunidade tem que ser ele próprio o que eu chamo de um local aprendente. Um local aprendente, isto quer dizer, nós temos que aprender não só com as nossas necessidades, não só com os nossos problemas, mas também com as nossas ambições, aquilo que nós pretendemos para o território e para o futuro da nossa comunidade. Portanto, nós temos de estar constantemente a aprender, com os erros e com aquilo que fazemos bem, logicamente. Portanto, este binómio, comunidade-território, tem que ser um local aprendente. Portanto, Macedo de Cavaleiros tem que ser um local aprendente. E por aquilo que eu vejo até mostra que tem essa capacidade e essas competências de aprendizagem. Aquilo que eu vi, à primeira vista, minha por meu olhar sobre Macedo de Cavaleiros, diz-me que Macedo de Cavaleiros é um local aprendente. Agora, é claro que este desenvolvimento local, ou esta estratégia de promover o desenvolvimento a nível local, tem algumas condições. E é necessário que nós tenhamos a consciência de que o desenvolvimento local, em primeiro lugar, é a condição fundamental para que haja desenvolvimento nacional. O desenvolvimento nacional não pode ser pura e simplesmente só porque existe agora menor déficit orçamental ou porque nós vamos ter mais dinheiros do quadro comunitário da Europa 2020 que nós vamos conseguir o desenvolvimento. Se não houver desenvolvimento local, se não houver participação local das próprias comunidades, da própria população, não há desenvolvimento nacional. O desenvolvimento local é a base do desenvolvimento nacional. E isso é necessário que não só aqui nesta sala nós tenhamos essa consciência, mas fundamentalmente tenham consciência aqueles que estão em Lisboa. E os que estão em Lisboa não sabem o que se passa aqui. Sabem, de vez em quando vem cá uma visitazinha, mas isso não é suficiente. Não conhecem as realidades nem os problemas. Isso quem conhece são as pessoas que estão no local. E por isso a decisão é que está próxima do problema. E a decisão estando próxima do problema é fundamental no sentido de que é mais fácil encontrar as soluções mais adequadas e mais apropriadas para esses mesmos problemas. Por isso, já alguém disse aqui que tem pena não ter votado na legislação. Eu tenho pena que a legislação não tenha ganho, porque eu votei a favor da legislação.
E sempre disse e continuo a dizer, foi um erro fatal a população portuguesa não ter aprovado a legislação. Porquê? Porque aí a participação local e regional estava legitimada pelo voto. E a decisão legitimada pelo voto é diferente de uma descentralização que agora o Governo pretende fazer. A descentralização é bem-vinda, sem dúvida, mas o ter o poder de decidir legitimado pelo voto é outra questão. E por isso é fundamental também para que esta participação e cooperação a nível local fosse mais legitimada e mais forte, fosse enquadrada por essa regionalização, e eu diria também por uma política de desenvolvimento regional que não tem havido neste país. Mesmo dentro do 25 de abril, não conheço uma política de desenvolvimento regional. Devia haver uma lei quadro de desenvolvimento regional. Essa lei quadro permitiria depois a confluência das várias políticas públicas no sentido de ir ao encontro da resolução dos problemas locais e regionais. E isto é de facto uma questão fundamental. E por outro lado, a integração de todos os setores. Já os meus antecedentes já disseram aqui, já foram bem evidentes, porque se nós estamos a pensar só em agricultura, ou pensarmos só em apicultura, ou pensarmos só em educação, ou pensarmos só em saúde, não é suficiente. Nós temos que integrar os setores. Nós próprios, nós os seres humanos, somos um exemplo vivo disto. Eu estou aqui, tenho roupa, alguém fez a roupa para mim. Eu tenho sapatos, eu já tive hoje água, eu já usei a luz. Portanto, eu sou uma síntese da integração dos setores. E, portanto, as comunidades também assim são. Por isso é importante que os recursos endógenos sejam fundamentalmente enquadrados por esta integração de todos os setores. Por isso é que é importante que haja o poder local. E agora faço aqui um pequeno parênteses para enviar uma saudação ao poder local. Porque sem poder local, se a gente não tivesse este poder local, a nossa crise hoje seria muito pior. É certo que o poder local não é suficiente, porque não tem todos os poderes, vamos dizer assim, mas é fundamental e é necessário, e estou convencido, a experiência que eu tenho e aquilo que eu tenho visto e a análise que tenho feito ao longo deste tempo é que se o poder local que temos hoje não existisse, a nossa crise, as populações estariam ainda em pior situação do que estão neste momento. Agora, vem a questão fundamental, e aqui já os anteriores disseram, nós temos que gerir as nossas coisas. A gestão deve ser local, das coisas locais, mas não podemos esquecer que Macedo de Cavaleiros não existe sozinho, não está sozinho, existe dentro de um distrito, existe dentro de uma região, existe dentro de um país, existe dentro de uma Europa, existe dentro do mundo. E, portanto, com a globalização que nós temos agora, nós temos que saber gerir também que algumas coisas não são apenas locais, são regionais e, portanto, são translocais e são universais. E, portanto, isso também temos que tomar essa em consideração. E por isso é que eu digo, é fundamental considerar as dinâmicas globais. Portanto, são estas as 6 condições para que haja, de facto, um desenvolvimento local adequado, sustentável, de forma a conseguir avançar em direção ao nosso futuro. Bom, o que é que isto implica? Implica que haja um rigoroso recenseamento do nosso território, das nossas necessidades, das nossas questões, dos nossos problemas, quer seja em termos humanos, sociais, culturais, económicos e ambientais. Temos que ter toda essa consciência de que a nossa existência e a nossa vida e o nosso futuro passa-se exatamente por essas várias dimensões, e também temos que verificar que para essa profunda mobilização da comunidade temos que conceber, planear e implementar as ações de forma integrada, já há pouco referi, e forma integrada no sentido de que a população, a comunidade, cada um de nós deve participar ativamente em todas as questões. Por isso é importante as associações empresariais, é importante o poder local, é importante as associações locais, é importante o associativismo. Já vimos aqui há bocadinho um problema da comercialização dos produtos é não haver escala. O associativismo é um caminho para essa escala. E por isso temos que, de facto, promover a ampla participação da comunidade no sentido de olhar para os seus recursos, para as suas questões, para as suas problemáticas e encontrar as melhores soluções. Isto quer dizer que, então, tem que haver um estreito relacionamento entre
o território e os atores locais. E estes atores locais somos nós, mas são as organizações públicas, privadas e como sabe, do terceiro setor, a economia social e solidária. Todos esses atores são fundamentais. Nenhum é mais importante que o outro. Todos são igualmente importantes. E por isso eu termino este slide dizendo, como forma, portanto, esta é a maneira como nós podemos identificar e criar a civilização e modernidade de uma comunidade de território sem perder a sua identidade. Já aqui vários disseram, é muito importante a nossa identidade, é muito importante aquilo que temos, mas não podemos esquecer que existe um universo, que existe uma globalização. Mas nós podemos avançar mantendo a nossa identidade. É muito importante a identidade para o desenvolvimento, porque isso, a diferença continua a ser o importante para atrair, por exemplo, turistas. Eu recordo, por exemplo, a Festa do Fumeiro, em vários sítios aqui no Norte. Toda a gente pensa na Festa do Fumeiro. Eu próprio queria ir à Festa do Fumeiro, por causa este ano não fui a Monte Alegre, costumo ir a Monte Alegre à Festa do Fumeiro. Agora havia a Festa do Mel, se calhar, se houver oportunidade, sou capaz de vir cá à Festa do Mel. Portanto, peço desculpa, de vez em quando esqueço-me do microfone. Portanto, é necessário não só tomar em consideração a identidade desse local, mas também não esquecer a globalização e, portanto, avançar numa orientação de que nós podemos modernizar-nos, podemos criar uma civilização melhor, uma melhor comunidade, melhores condições, melhor qualidade de vida, mas tomando em consideração, como eu disse, essa identidade do local. Portanto, reveja então, são os tais seis condições, ou 6 fatores, ou 6 vetores, como queiram, fundamentais para promover o desenvolvimento local, e a população, a comunidade deve tomar isso em consideração. Aliás, vou aqui agarrar também uma ideia que o antecessor disse, e o próprio produtor de mel disse, nós não podemos ficar aqui sentados à espera que nos venham dar desenvolvimento. O desenvolvimento não se oferece, o desenvolvimento reclama-se. E por isso é que a regionalização era importante. É porque se nós tivéssemos uma regionalização, nós podíamos bater o pé a Lisboa e dizer assim, eu quero aqui desenvolvimento. Porque eu tenho cá, a população tinha votado em mim e logo eu tenho a força da representatividade para dizer que quero aqui desenvolvimento. É por isso que o poder local ainda tem alguma força, porque tem a legitimidade pelo voto e por isso podem bater o pé. Claro, não conseguem tudo, mas conseguem alguma coisa. Se fosse como no tempo da outra senhora, em que os autarcas eram pura e simplesmente nomeados, portanto eles eram delegados, tinham as competências delegadas, e quem já sabe quem tem competência delegada, quem delegou pode retirar-lhe essa competência, porque isso é totalmente diferente. Portanto, para mim, o ponto principal ali é a questão da ampla participação da comunidade. Portanto, nós temos que ter essa consciência e não podemos estar sentados à espera que nos venham oferecer desenvolvimento. Nós temos que reclamar aquilo a que temos direito, que é o desenvolvimento, mas temos que também promover as estratégias necessárias e ter a ambição suficiente para melhorar a nossa comunidade e o nosso território. Portanto, isto é, nós temos que ter um estreito relacionamento com o território e os atores sociais, de forma a conseguir criar, portanto, estas condições. Pois é, voltou outra vez. Mas o que estava ali atrás, não vou estar a voltar atrás, quer dizer que nós só conseguimos fazer isto se tivermos em consciência essa tal ambição e se conseguirmos colocar dentro a partir de um diagnóstico das realidades e dos problemas que temos entre nós, uma estratégia e uma orientação para o futuro. É claro que só os recursos endógenos não são suficientes, mas são necessários e são a base. Eu defendo que o desenvolvimento local deve ter por base os recursos endógenos. Os recursos endógenos não só naturais, como construídos, mas também fundamentalmente a questão dos recursos humanos. Mas temos que fertilizar, usando aqui uma metáfora agrícola, fertilizar esses recursos endógenos com os exógenos. E é aí que devemos usar o quadro comunitário de apoio, nomeadamente a Europa 2020. Portanto, é necessário que este binómio saiba aprender ao longo do tempo e consiga, portanto,
a partir da sua existência, a partir dessa aprendizagem, ultrapassar os desafios que vão surgindo. Como se diz lá na terra onde eu vivo, o caminho faz-se caminhando. Portanto, nós não podemos também, o facto de definirmos uma estratégia e um plano bem concebido, bem orientado, com pés assentes no solo, não quer dizer que nós não vamos ao longo do tempo ajustando aos desafios que vão surgir. Portanto, isto é fundamental. Por isso é que eu digo que para nós podermos dizer que um local tem a capacidade de aprender ao longo da vida e, portanto, ser um local aprendente, deverá receber estas seguintes condições. Envolvimento da comunidade local, isto é, agora olhando um bocadinho para os atores que têm a responsabilidade de promover o desenvolvimento local, quer seja o poder local, os autarcas, quer sejam associações da sociedade civil, associações empresariais, associações do desenvolvimento local, aquelas que eu represento aqui, mas isso não é suficiente. Nós temos que envolver a comunidade local. Permitam-me que eu dê um exemplo da associação de que eu sou o responsável e principal fundador. Aliende, em Montoito. Quando Aliende foi para Montoito, que é uma pequena vila perto de Évora, pertence ao Conselho do Redondo, os associados dessa associação, que eram cerca de 85, nenhum deles era de Montoito. E fomos para Montoito porquê? Porque os autarcas de lá arranjou-nos o local para nós ficarmos. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos a seguinte estratégia e filosofia: montoitizar a associação. Isto é, cada vez mais entrar associados locais e meter também na própria direção pessoas, portanto cidadãos, de Montoito, para gerir a própria associação. Neste momento, na direção estou eu, que não sou de Montoito, mas os outros dois colegas que são de Montoito. Inicialmente éramos 5 que não eram de Montoito. Portanto, isto quer dizer que qualquer associação local que venha de fora deve ser apropriada para a própria comunidade local. Porquê? Porque se essa associação de desenvolvimento local vai definir a estratégia de desenvolvimento, então tem que ser a comunidade a defini-la. Por isso é fundamental o desenvolvimento da comunidade local, é fundamental promover a evolução, as características do local, os recursos hidrógenos, cá está. É preciso gerir localmente as questões locais, mas não esquecer que há uma subsidiariedade com os territórios vizinhos e com o todo nacional e também com a Europa. Portanto, é necessário que haja também, a partir desse centro, dessa Europa e do centro nacional, também essa ideia da subsidiariedade, que muitas vezes é esquecida. É preciso integrar todos os setores, já referi há pouco. É preciso não esquecer que todas as nossas ações devem tomar em consideração a questão da sustentabilidade, e essa sustentabilidade não é apenas económica, é uma sustentabilidade social, cultural e ambiental. Claro que temos que ter a viabilidade económica, sem dúvida, mas portanto temos aqui, vamos dizer, 4 tipos de sustentabilidade que não podemos esquecer. E não podemos esquecer que os recursos humanos são os nossos principais recursos, logo temos que os qualificar e temos que promover a sua própria empregabilidade. Porque se nós promovemos isso, nós criamos as nossas próprias oportunidades dentro da economia. E aqui estamos mais uma razão de proximidade dos problemas. Por isso é que nós, aqui, em Macedo de Cavaleiros, as pessoas que vivem aqui estão em melhores condições do que eu para definir a sua própria estratégia de desenvolvimento. É claro que eu posso ajudar. Se me pedirem para vir cá já, eu venho, de bom grado. Mas eu não sou eu que vou definir a estratégia. Eu vou fazer brainstorming com todos. E daí, desse brainstorming, há de surgir as ideias. E, portanto, também já foi dito aqui, rede, translocalização e globalização são questões fundamentais para o desenvolvimento local. Para o local aprender, para o desenvolvimento local. Frisando outra vez para finalizar, envolvimento da comunidade local é fundamental, uma vez que todas as mudanças devem ser introduzidas com o total consentimento das pessoas. Não podemos, pura e simplesmente. A gente sabe que, e a gente vive num país que sabemos, vem um conjunto de diretivas, não só da Europa, mas também a nível central,
que vão afetar a vida aqui das pessoas de Macedo de Cavaleiros, muitas vezes vêm em contradição das situações e dos problemas que cá existem. Por isso era fundamental a legislação, por isso era fundamental uma política de desenvolvimento regional, uma lei quase de desenvolvimento regional, onde fosse possível adequar as políticas públicas nacionais às condições locais. Não, vou passar rapidamente, eu vou dizer as razões porque é que a gente há de envolver as pessoas. Já foram aqui, todos os meus antecessores já o disseram. É fundamental porque, para já, há decisões mais inteligentes, quando a gente envolve as próprias pessoas do local. Há consenso, há compreensão de tudo o que se faz e de tudo o que se pretende fazer. Há, portanto, melhor informação sobre os problemas, sobre as realidades e isto, fundamentalmente, é também, ao fim e ao cabo, e neste momento a gente bem precisa disto, é um meio de terapia social. A própria participação é um meio de terapia social. Altera a estrutura do poder, legitimiza os programas, facilita o processo de aprendizagem e mobiliza os recursos. Portanto, tudo isto são razões fundamentais para nós termos a nossa comunidade envolvida na nossa própria estratégia de desenvolvimento. E quando a gente diz envolvido, não é apenas aparecer nos workshops. É importante para se sensibilizar e para se saber, é preciso envolver-se desde o início do trabalho de diagnóstico, de levantamento de necessidades, até ao final, na avaliação das nossas ações. A participação é, portanto, um fim em si próprio. Muito obrigado. Que fizesse uso desse microfone para falarmos então um bocadinho, e eu ia começar com uma pergunta que era minha, mas que entretanto também foi aqui replicada e que me parece importante, pelo Francisco Silva, que me pergunta o que faz a Animar. Bom, a Animar é a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local. Portanto, a Animar é um universo de cerca de 100 entidades associativas, que inclui também, fundamentalmente, associações de desenvolvimento local, portanto, que têm sede nos territórios e que têm como função essencial promover e animar esses territórios no sentido, exatamente daquele que acabei de referir, no sentido de promover o desenvolvimento desses territórios, usando os recursos endógenos, mas também mobilizando recursos exógenos para fertilizar esses mesmos recursos endógenos. Portanto, essa é a associação, a Animar é uma associação nacional e, portanto, tem mais o sentido de ser uma rede que tem como função fundamental apoiar as suas associadas na dinamização do território. E está não só na parte no rural, como também no urbano. E como é que se dinamizam territórios tão diferentes, ou como é que se dá uma ajuda à dinamização de territórios que são na prática tão diferentes, tão assimétricos, tão diferentes, quer nos problemas, quer no potencial de soluções? Exatamente, nós apenas servimos de apoio às nossas associadas, àqueles que estão no território, que estão no terreno. Apoio nós através apoiamos de várias coisas, vários apoios. Em primeiro lugar, nós defendemos os interesses das nossas associadas junto do poder público. Por exemplo, a Animar, neste caso o presidente que sou eu, represento a Associação do Desenvolvimento Local no Conselho Nacional da Economia Social. Portanto, eu defendo lá os interesses da rede. Mas não são interesses, às vezes, demasiado distintos e até conflituantes? Por vezes, sim, mas nós temos que saber. Diria-me, por exemplo, neste momento, a Animar recebeu do CNES, exatamente do CNES, porque foi essa uma reivindicação da Animar, recebeu um documento, o próximo regulamento específico do Fundo Social Europeu. Nós reclamamos que a Animar, como as outras famílias da economia social, sejam as misericórdias, sejam as IPS, sejam as cooperativas, todas essas têm o direito de se pronunciar sobre regulamentos específicos. E nós já recebemos esta semana, acabei ontem, às 10 da noite, de enviar o parecer da Animar sobre esse regulamento. Mas não é o meu parecer. Eu, antes de enviar, eu mandei para todos os associados e recebi o input, o feedback de todos eles. E eu fiz uma síntese e enviei para o CNES.
Portanto, essa é uma maneira, é defender esses interesses e, portanto, e você disse e muito bem, e é verdade, muitas vezes, mesmo até dentro da própria rede, às vezes há conflitos de interesses, com certeza, mas nós temos que dirimir, ou sabemos saber dirimir esses interesses e muitas vezes tentar encontrar a melhor solução, o melhor equilíbrio entre esses conflitos. Eu esta vou mesmo ler para garantir que se percebe que não é minha. Paulo Pereira de Lolé pergunta-me, fala muito de desenvolvimento social, mas não devia uma organização que tem desenvolvimento no nome tratar também a parte económica? É claro que trata. E claro que trata. Pronto, e se calhar pode explicar um bocadinho de que forma. Quando nós falamos em desenvolvimento local, esse desenvolvimento local, eu próprio referi, tem a integração de todos os setores, e dentro dos setores está a parte económica, é o social, é o ambiental, é o cultural. Sim, eu julgo que esta pergunta terá surgido na sequência de ter falado aí com mais ênfase do social, não é? Julgo que será isso, estando pois, também já... Mas não há, para nós os setores são todos igualmente importantes. E qual é a vossa relação com os municípios? Ou seja, agregamos aqui um conjunto de interesses de associações locais, mas ajudamos-las também no estabelecimento de estratégias e de pontos com municípios, porque são eles parte importantíssima do desenvolvimento local, correto? Claro, sem dúvida. Para nós, os municípios são naturalmente entidades com quem nós fazemos protocolos de cooperação. E é fácil saber, neste momento está em curso, como saberá, ou como saberão todos, está em curso a candidatura às chamadas parcerias da LBC. Em todos os territórios em que os nossos associados estão presentes, estão inseridos em parcerias onde estão autarquias, onde estão as CIMs. Naturalmente. Portanto, porque nós consideramos, e para além disso, esta já é geral neste momento, mas para além disso, no passado sempre houve entre as associações de desenvolvimento local e os municípios onde atuam, sempre houve uma relação de proximidade e um apoio, e os municípios não temos nenhuma razão de dizer, não há um município que a gente possa apontar em que não tenha querido envolver-se no projeto. Além disso, nós não temos nenhum protocolo assinado com a Associação Nacional de Municípios, mas temos entendimentos com a Associação Nacional. Já várias vezes falei com a Associação Nacional de Municípios sobre vários pontos que interessam para todos. Portanto, é nesse sentido que a ANEMAR ajuda os seus associados. É neste diálogo com as entidades nacionais.